continuar, creio que é difícil das pessoas não saberem quem são vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, principalmente da empresa, que é da Wi, né? E um pouco de você, e depois você também volta. Como que vocês começaram? Só pra galera saber. Bom, eu ainda não comecei, na verdade, né? Eu falo que todo dia acho que eu brinco, né? Qual que é o segredo? O segredo é que todo dia é o primeiro dia. As pessoas, você já viu alguém que começa no emprego desanimado, desmotivado, triste? Então eu gosto de falar, né? Se eu pudesse definir, assim, todo dia é o primeiro dia. Então, assim, tá sempre feliz, animado, buscando objetivos, né? Então as empresas, muitas vezes o que acontece com as pessoas, assim, elas entram em empresas que não têm objetivos, não têm meta. Né? Então não sabe para onde está indo, se perde, né? Então quando a gente, falando um pouquinho da gente, a gente começou em 2002, tá? A gente nasceu, a nossa empresa nasceu com o propósito de atender clientes nativos digitais. Mercado Livre, Cato, Netshoes, OLX, Justin, Quinto Andar, Shopee que está aí voando, Samap. Então, assim, a gente aprendeu em 2002, 2004 a lidar com esses clientes que eram nativos digitais, que foi a primeira onda dos pontos cons, né? E aí depois o que aconteceu? A gente começou a crescer, atender muito desses clientes, e a gente se consolidou com uma empresa bacana, que entendia dos pontos cons, mas já estava vindo a onda das startups. E a gente precisava dar um segundo passo. Então a gente construiu essa empresa que chama Wi, que é a agência Wi, né? O I vem de nós, de coletivo, de colaborativo, leve, e estamos falando de 2002, né? Hoje é fácil falar isso, né? Em 2002, quando você falava nós, o cara falava, não, fui eu que fiz, não foi? Então, e aí a gente em 2017, mais ou menos, a gente começou a perceber que a gente precisava mudar o comportamento da nossa empresa, senão a gente não iria acompanhar o movimento do mercado. E o porquê que a gente percebeu que a gente tinha que mudar o comportamento da empresa? Porque o consumidor tinha mudado o comportamento. Então a empresa que está olhando para o concorrente, na minha visão, está olhando para o lugar errado, né? As empresas têm que olhar para o consumidor. Qual é a nova mudança de comportamento? E baseado nisso a gente montou uma nova agência, que chama-se LVL, que é a agência que a gente falava que ia levar o consumidor, levar o cliente para o próximo nível. Porque uma startup, ela não está habituada a anunciar. Então você precisa educar esse cara, você criar parâmetros, KPIs, indicadores, porque senão o cara chega ali com aquela coisa, não, vamos fazer, não é assim, a gente precisava educar. Então a gente criou a LVL, que é a agência que ia levar essas startups para um próximo nível de comunicação, né? Contando um pouco da história do Grupo Wi. Nesse meio de caminho, a gente percebeu o quê? Que existiam vários momentos em que o cliente precisava fazer ativações. O que é fazer ativação? É pegar o produto ou o serviço e levar até o consumidor para ele entender melhor como é que funciona aquilo na prática. E aí a gente montou a Live, o WeLive, que é uma empresa que a gente brinca, né? Que a gente faz do batizado ao Rock in Rio. Né? Muito bom. Não é isso, Walter? Bar mitzvah. É isso aí, bar mitzvah, fazemos tudo. Então, a história do grupo, mais ou menos, começou em 2002 com a Wi. Em 2017, a gente montou a LVL, que é a empresa que iria trabalhar com as startups, ia levar os clientes para um outro nível de comunicação. Criamos a Live nesse meio de caminho para fazer um serviço full service. E aí nós começamos a perceber que estava acontecendo uma nova mudança de comportamento do consumidor. Foi aí que a gente pensou, ou a gente vai ter tecnologia junto com o marketing, ou a gente vai ficar literalmente para trás. Foi aí que a gente fez uma aquisição de uma empresa chamada Superari, né, que é uma Martech. O que é uma Martech? É você usar de tecnologia e marketing para gerar resultado para o seu cliente. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje, quando você entra lá no site da Claro, todos os seus cliques, seu comportamento dentro do site está sendo monitorado por uma ferramenta chamada Cell, que é uma ferramenta desenvolvida pela Superari, né? E essa ferramenta capta o seu comportamento. É que tem outras jogadas aí, né? Porque se a gente avaliar simplesmente pelo comportamento, às vezes a gente pode dizer que aquele cara não é um consumidor de tão potencial. Porque às vezes você entra na Claro para pesquisar um assunto, né? Mas na verdade você tem potencial para ser um grande cliente, né? A gente fala assim, por exemplo, fazendo uma analogia, você entra lá no site da Teleanorte, aí você vai pesquisar a tampa de privada para o quarto da sua funcionária. O site não pode entender que você é um cara de classe C, XPTO, por conta daquele comportamento.
Então a gente desenvolveu uma ferramenta que ele não lê só o comportamento ali naquele momento, né? Porque senão você acaba classificando esse cara de uma forma errada. E a gente comprou a Superari, que é essa empresa hoje que chama-se, que trabalha, que é uma Martech. Então, a gente, se você olhar desde 2002 até hoje, o que a gente tem feito? A gente tem acompanhado a mudança de comportamento do consumidor. E a gente fala que as empresas que não olharem para a mudança de comportamento do consumidor vão ficar para trás. Seria gostoso, né? Ter uma única empresa, no modelo, como vocês falam, tradicional, mas não dá. Ou você acompanha o movimento ou você fica para trás. Então, hoje a gente tem o Grupo I, é formado por essas 4 empresas, que é a agência WI, LVL, WI Live e Superari. E a gente já acabou de fazer uma 5ª aquisição agora. Que isso? Que é já olhando para esse momento que o Walter fala, né? Que é dos influenciadores. Porque o cliente hoje chega e fala, como é que eu faço? Eu tô vendo as marcas fazerem. E a gente falou, cara, a gente precisa organizar a festa. Né? Não é falar, eu gosto da Ju. Não, a Ju não é um bom exemplo. Eu gosto da fulana lá que tem 1 milhão de seguidores. Vamos fazer uma ação com ela? Peraí, não é bem assim. Precisamos entender que tipo de seguidor, se é orgânico, se é não sei o quê, qual é o target dela, se ela tem notoriedade ou se ela tem autoridade, como o Walter diz. E a gente desenvolveu uma ferramenta onde a gente consegue buscar todas essas informações e atender o consumidor, nosso cliente, de uma maneira mais assertiva. E mais do que isso, né? A gente organiza essa história. Então, por exemplo, eu vou fazer uma ação com a Ju. Eu venho aqui, conto do produto, explico, levo ela na loja, se for o caso. E a gente faz o cara entender do universo. E não é uma única ação, é um negócio com uma perenidade, né? Eu falo assim que na internet, o cara foi uma vez no restaurante, postou, ele é consumidor daquele restaurante? Não é. Então, assim, a gente tem que ser, de fato, fazer uma jornada, fazer um negócio organizado, com começo, meio e, se Deus quiser, sem fim. Porque hoje a gente está vendo muito isso, né? A comunicação, ela tem que ter continuidade, né? Tem que ter uma história. Então, basicamente, é isso.